E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Grade nova aí da Loteca 1124, com vários amistosos de seleções, Campeonato Brasileiro Série B, Série C, Libertadores e tudo mais. Tô trazendo várias informações aqui pra gente conhecer melhor aí como é que tá as equipes no atual momento. Então, sem enrolação, o primeiro jogo aí é México e Brasil. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos das duas equipes. O México vem de uma vitória também amistosa em cima da Bolívia, perdeu para os Estados Unidos por 2-0, Liga das Nações, e venceu o Panamá por 3-0, Liga das Nações. Já o Brasil tá vindo de um empate contra a Espanha 3-3, vitória em cima da Inglaterra por 1-0 e perdeu para a Argentina pela eliminatórias da Copa por 1-0 em casa. Aqui em desempenho, a informação que eu trago é que o México, nos seus últimos 4 jogos, 3 ele venceu o primeiro tempo, e o Brasil, nos seus últimos 6 jogos, 5 ele não conseguiu vencer, né? Então é muitos empates, né, e derrotas aí nesses 5 jogos. Próximo confronto do México vai jogar em casa contra a Jamaica, já pela Copa América, e o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos, amistoso ainda. Últimos confrontos entre eles, há uma vitória para o México, um empate entre eles e 4 vitórias do Brasil. O último jogo foi em 2018, vitória do Brasil por 2-0, e antes disso, em 2015, também vitória do Brasil por 2-0. Bom, pelo atual momento das duas seleções, é uma partida difícil de se analisar. O Brasil, depois da chegada aí do Dorival, melhorou bastante, mas como são apenas 2 partidas, ainda não tem aquele parâmetro. Mesmo assim, eu tô indo seco na vitória do Brasil. Como eu disse em vídeos anteriores, o México já não é tão forte como antigamente, né? Mas aqui, se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, cabe um empate também, viu? Só pra lembrar, né, nesse vídeo aqui eu tô indo de 5 duplos, porque é o primeiro sobre a Loteca 1124. Jogo 2, Bélgica e Luxemburgo. A Bélgica tá vindo de um empate fora de casa em 2-2 contra a Inglaterra, outro empate em 0-0 contra a Irlanda fora de casa e venceu o Azerbaijão por 5-0. Já Luxemburgo venceu o Cazaquistão por 2-1, perdeu para a Geórgia por 2-0 e venceu fora de casa o Liechtenstein por 1-0. Aqui em desempenho, as informações: a Bélgica, de 15 jogos, 14 ganhou ou empatou nos últimos jogos. Já Luxemburgo, nos últimos 4 jogos, 3 ela venceu. Próximo jogo aí da Bélgica será contra a Eslováquia, já pela Eurocopa, e Luxemburgo vai jogar fora de casa pela Liga das Nações contra a Irlanda do Norte. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa. A Bélgica tem uma vitória, não há nenhum empate, não há nenhuma vitória de Luxemburgo. O último jogo foi em 2014, amistoso, 5-1 para a Bélgica. Esses jogos de seleções é complicado porque são amistosos, né? Geralmente os titulares, né, os craques aí não vão jogar, a gente sempre fica na dúvida, mas mesmo assim a Bélgica é um time bem melhor aí que Luxemburgo. Eu tô indo seco na vitória da Bélgica. Lembrando que muitas seleções aqui dessa grade, muitos times vão jogar nessa semana, então é bom a gente ficar de olho, hein? Jogo 3, Amazonas e Brusque. Último jogo aí do Amazonas, perdeu para o Operário por 1-0. Antes disso, venceu o Mirassol em casa por 1-0 e pela Copa do Brasil perdeu para o Flamengo em casa por 1-0. Já o Brusque tá vindo de empate em casa em 0-0 contra o Novo Horizontino, empatou fora de casa contra o Vila Nova por 2-2 e pela Copa do Brasil perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa por 4-2. Aqui é a classificação do campeonato. O Amazonas ele é o 15º colocado, tem 8 pontos em 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Brusque ele é o 18º colocado com 6 pontos em 8 jogos, tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Amazonas é contra o Chapecoense em casa, e o Brusque também vai jogar em casa contra o Ceará, os dois aí pelo Campeonato Brasileiro Série B. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Amazonas, 1 empate entre eles e 1 vitória do Brusque. O último jogo foi no mês 10 de 2023, o Brusque perdeu em casa para o Amazonas por 2-1 e antes disso, no mês 10 de 2023, na casa do Amazonas, empate em 0-0 entre eles, isso pelo Brasileirão Série C. 2 times aí com números complicados, né, de ser analisados. Aqui o que eu vejo é a vantagem somente aí do Amazonas jogando em casa. Ultimamente, né, tá fazendo jogos ruins, né? Não tá conseguindo resultado, apesar da boa vitória ali contra o Mirassol. E para essa partida aqui, né, vai enfrentar o Brusque, que é um time difícil de fazer gols. Eu tô indo de Amazonas e empate nessa partida, viu? Jogo difícil devido à situação dos dois times.
Jogo 4, Guarani e Operário. Último jogo do Guarani, 0x0 contra o Paysandu em casa. Perdeu em casa para o América por 2x1 e fora de casa perdeu para o Coritiba por 1x0. Já o Operário tá vindo de vitória em casa por 1x0 em cima do Amazonas, perdeu para o Coritiba por 3x0 fora de casa e em casa empatou com o Ceará em 0x0. A classificação do campeonato, o Operário ele é o 7º colocado, tem 12 pontos em 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Guarani ele é o último colocado, tem 4 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Guarani será contra o Avaí, fora de casa, e o Operário vai jogar em casa contra o Santos. Últimos confrontos entre eles, o Guarani tem 6 vitórias, não há empate entre eles e 2 vitórias do Operário. O último jogo foi somente em 2022, vitória do Guarani na casa do Operário por 1x0, e antes disso também, em 2022, o Operário deu o troco, vencendo na casa do Guarani por 3x0. Hoje, atualmente, não tem nem como dizer, olhando esses números, a gente vê que o Operário é muito melhor do que o Guarani. Mesmo o Guarani jogando em casa, para essa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do Operário. Operário que toma poucos gols, pode ser que segure o Guarani aí mesmo jogando fora de casa. Jogo 5, Estados Unidos e Colômbia. Último jogo dos Estados Unidos, vitória em cima do México por 2x0 pela Liga das Nações. Também pela Liga das Nações venceu a Jamaica por 3x1 em casa e o amistoso internacional perdeu para a Eslovênia por 1x0 em casa. Já a Colômbia tá vindo de vitória em cima da Romênia, amistoso por 3x2, venceu a Espanha por 1x0 e também venceu o México por 3x2. Em desempenho, a Colômbia dos seus últimos 6 jogos venceu 6, tá vindo de uma ótima campanha, e nesse confronto, dos últimos 5 jogos, 4 a Colômbia venceu. Então, pedreira aí para os Estados Unidos, hein? Próximo jogo aí dos Estados Unidos será contra o Brasil, amistoso, antes da Copa América, e a Colômbia vai jogar amistoso também contra a Bolívia. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para os Estados Unidos, 2 empates e 4 vitórias para a Colômbia. O último jogo foi em janeiro do ano passado, 0x0, na casa dos Estados Unidos, amistoso, e antes disso, somente em 2018, Colômbia venceu por 4x2. A Colômbia vem fazendo uma ótima campanha aí nas eliminatórias da Copa, apresentou um ótimo futebol contra a Espanha, jogou de igual para igual, muitas vezes em alguns momentos do jogo muito melhor que a Espanha. O problema aqui dessa partida é que é um amistoso, né? Então não dá para saber se vai vir com o time titular. Mesmo assim, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória da Colômbia, pelo devido momento aí a Colômbia ser uma seleção bem melhor do que os Estados Unidos. Jogo 6, Grêmio e Estudiantes. Esse jogo aqui do Grêmio é complicado, hein? Porque o Grêmio joga hoje, precisa vencer para se classificar na Libertadores, vencendo o Huachipato. Esse jogo do Estudiantes aqui não vai valer de nada, né? Porém, se perder para o Huachipato, esse jogo contra o Estudiantes vai valer bastante, porque garante vaga na Copa Sul-Americana, né? Então, esse jogo do meio de semana de hoje vale muita coisa aí pra gente saber como é que vem o Grêmio nessa Loteca 1124. O último jogo do Grêmio foi uma derrota para o Bragantino em casa por 2x0, tava com o time reserva. Antes disso, pela Libertadores, venceu o The Strongest por 4x0 e pela Copa do Brasil 0x0 contra o Operário. Já o Estudiantes 1x1 em casa contra o Godoy Cruz, campeonato argentino. Pela Libertadores perdeu para o Huachipato por 4x3, acabou sendo eliminado da Libertadores. E campeonato argentino perdeu para o Lanús por 2x1. Aqui em desempenho a classificação do grupo, o Grêmio ele é o terceiro colocado com 4 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Já o Estudiantes ele é o quarto colocado com 5 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo do Grêmio será contra o Flamengo fora de casa e o Estudiantes vai jogar contra o Sarmiento pelo campeonato argentino fora de casa. Últimos confrontos entre eles, o Grêmio tem 2 vitórias, não há empates entre eles, Estudiantes tem 1 vitória. O último jogo foi no mês 4 desse ano, o Grêmio venceu na casa do Estudiantes por 1x0. Antes disso, somente lá em 2018, outra vitória do Grêmio por 2x1. Vai depender muito aí da partida que vai acontecer hoje, né, como eu disse. Mas, por enquanto, nesse jogo aqui, eu tô indo de Grêmio e empate. Se por acaso o Grêmio passar,
Esse jogo do Estudiantes aqui, ele vai valer para saber quem vai ser o primeiro do grupo. Então é bem capaz que o Grêmio, para essa partida contra o Estudiantes aqui, vem com um time titular também, para não pegar time mais forte na próxima fase, né? Jogo 7, Internacional e Delfim. Último jogo do Internacional, vitória em cima do Cuiabá fora de casa por 1-0. Perdeu para o Belgrano por 2-1 em casa. Empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 em casa. Já o Delfim tá vindo de derrota fora de casa para o Cumbaiá, campeonato equatoriano. Venceu pela Copa Sul-Americana o Real Tomayapo por 4-3 e venceu o Alcas pelo Campeonato Equatoriano por 2-0 em casa. Classificação do grupo, o Delfim ele é o segundo colocado com 5 jogos, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Internacional ele é o terceiro colocado com 4 jogos, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Internacional é contra o São Paulo, Campeonato Brasileiro, e o Delfim fora de casa vai enfrentar o Del Valle, campeonato equatoriano. Confrontos entre eles, o Internacional tem 1 vitória, não há nenhum empate e nenhuma vitória do Delfim. O último jogo foi nesse ano, no mês 4, vitória do Internacional fora de casa por 2-1. Internacional tem tudo, né, para vencer o Delfim, já tinha vencido fora de casa, teve essa situação de ficar muito tempo parado, são jogos atrasados agora, né? Mas mesmo assim, o Internacional tem muito mais time que o Delfim e eu tô acreditando na vitória seca aí do Internacional nessa partida 7 da Loteca 1124. Jogo 8, Criciúma e Cuiabá. O Criciúma tá vindo de derrota para o Palmeiras por 2-1 em casa, apesar de ter jogado bem, mas perdeu. Perdeu para o Bahia pela Copa do Brasil por 2-0 e antes disso o primeiro jogo também tinha perdido para o Bahia por 1-0 fora de casa a Copa do Brasil. Já o Cuiabá tá vindo de derrota em casa para o Internacional por 1-0, venceu o Lanús fora de casa pela Copa Sul-Americana por 1-0 e venceu o Goiás pela Copa do Brasil em casa por 1-0. Classificação do campeonato, o Criciúma ele é o 16º colocado com 5 pontos, tem 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá, ele é o último colocado aí do campeonato com nenhum ponto, tem 5 jogos, nenhuma vitória, nenhum empate e 5 derrotas. Nossa, se a gente prestar atenção ali nos gols, né? Nenhum gol feito e 11 tomados, hein? Que campanha do Cuiabá, hein? Campeonato Brasileiro, próximo jogo aí do Criciúma vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense e o Cuiabá também vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro. Confrontos entre eles, nenhuma vitória do Criciúma, um empate e 1 vitória do Cuiabá. O último jogo foi em 2019, 0-0 na casa do Cuiabá e no mesmo ano, vitória do Cuiabá na casa do Criciúma por 1-0. Criciúma é um time que joga bem, tem um pouquinho de dificuldade aí para fazer os gols, foi assim contra o Palmeiras, deu uma pressão grande aí no Palmeiras, a marcação muito boa. Acredito que contra o Cuiabá vai ser um jogo mais tranquilo e saia com a vitória, por isso eu tô indo seco na vitória do Criciúma aí contra o Cuiabá. Cuiabá que tá fazendo péssima campanha, né? Muito difícil apostar no Cuiabá por enquanto. Jogo 9, Avaí e Chapecoense, clássico catarinense. Último jogo do Avaí, vitória fora de casa em cima do Ituano por 1-0, venceu o Goiás em casa por 2-0 e venceu o Sport Recife fora de casa por 2-1. Ótima campanha do Avaí nos últimos jogos. Já a Chape, empate em casa em 1-1 contra o Vila Nova, perdeu para o Ceará por 2-1 fora de casa e empate em casa contra a Ponte Preta. Classificação do campeonato, o Avaí é o segundo colocado com 16 pontos, em 8 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Chape, ela é a 12ª colocada com 10 pontos, em 8 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Avaí é contra o Guarani em casa e a Chapecoense vai jogar fora de casa contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Avaí, 4 empates e 9 vitórias para a Chapecoense. O último jogo foi em janeiro de 2024 pelo Campeonato Catarinense, vitória do Avaí por 3-2 em casa. Antes disso, pela Copa Santa Catarina, no mês 10 de 2023, vitória da Chapecoense por 2-0. Avaí que deu um salto, né, nos seus últimos jogos aí, ganhou várias partidas, está brigando lá em cima pela liderança, vai estar jogando em casa, clássico catarinense. É um jogo muito difícil quando é clássico, mas para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Avaí. Caso você tenha o costume aí de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate nesse jogo 9 aqui, viu? Só porque é um clássico. Jogo 10, França e Canadá. O último jogo da França foi contra o Chile, venceu por 3-2. Antes disso, perdeu da Alemanha por 2-0.
Os 2 jogos aí amistosos. E pela eliminatória da Eurocopa, empate contra a Grécia fora de casa em 2-2. Já o Canadá tá vindo de vitória em cima de Trinidad e Tobago por 2-0. Perdeu para a Jamaica por 3-2 a Liga das Nações. E também pela Liga das Nações venceu a própria Jamaica por 2-1 fora de casa. Aqui em desempenho que eu trago é as odds. Tá 1.33 para a França no atual momento, né? 5.50 para o empate, 8.50 para o Canadá. Próximos jogos aí dos dois times, a França vai enfrentar a Áustria, já pela Eurocopa, e o Canadá vai enfrentar a Argentina, já pela Copa América. Confronto entre eles não há. O que a gente pode ver aqui é que nos seus últimos 5 jogos a França tá um pouquinho melhor, né? Apenas uma derrota, né? Já o Canadá vindo com 3 derrotas nos seus últimos 5 jogos. Essa partida aqui não tem muito o que dizer. A França, com reserva ou não, tem um grande elenco, uma safra muito boa aí de jogadores. Acredito que consiga vencer fácil o Canadá, por isso eu tô indo seco na vitória da França. Jogo 11, CRB e Fortaleza. Esse confronto aqui da Loteca 1124 já será o segundo jogo, então é bom a gente prestar muita atenção no jogo de amanhã entre Fortaleza e CRB, porque esse jogo 11 é o jogo da volta, hein? O CRB tá vindo de uma derrota fora de casa por 4-2 para a Ponte Preta, empatou em 0-0 contra o Bahia fora de casa Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil venceu o Ceará fora de casa por 1-0. O Fortaleza tá vindo de uma vitória em cima do Atlético Paranaense em casa, pela Copa Sul-Americana venceu o Trinidense por 2-1 e pela Copa do Nordeste venceu o Sport Jogaço por 4-1 fora de casa. Aqui em desempenho, a informação que eu tenho é que nos últimos 5 jogos, 4 nesse confronto teve menos que 2 gols e meio. Então vai ser um jogo aí apertado aí, dependendo de como vai ser o primeiro jogo entre eles, né? O próximo jogo aí do CRB vai ser contra o América fora de casa e o Fortaleza também vai jogar fora de casa contra o Bahia, os dois aí por Brasileirões. Últimos confrontos entre eles, o CRB tem 4 vitórias, 1 empate entre eles e 6 vitórias para o Fortaleza. O último jogo foi em fevereiro agora de 2024, vitória do CRB por 1-0 em casa, Copa do Nordeste. Antes disso, só em 2022 o Fortaleza venceu por 2-0 o CRB. Bom, é difícil, né, dar um palpite aqui antes de ver essa partida, né, que vai ser amanhã, essa primeira partida entre eles. Sem ver essa partida, eu tô indo de duplo, eu tô indo de empate e Fortaleza, mas vamos ver, né, como é que vai ser essa partida e talvez no segundo vídeo esse palpite aqui pode mudar, hein? Jogo 12, Atlético Clube e Volta Redonda. O último jogo aí do Atlético perdeu de 3-1 para o Botafogo da Paraíba, venceu o Aparecidense por 1-0 em casa e fora de casa venceu o CSA por 5-0. Já o Volta Redonda venceu por 2-1 o CSA, venceu também o São José por 3-1 fora de casa e um empate contra o Londrina em 1-1 fora de casa. Classificação do campeonato, o Volta Redonda ele é o segundo colocado com 16 pontos, em 7 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Clube ele é o terceiro colocado com 15 pontos, em 6 jogos tem 5 vitórias, nenhum empate e apenas 1 derrota. Próximo jogo aí do Atlético Clube é contra o Ferroviário em casa e o Volta Redonda vai jogar fora de casa contra o ABC. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Clube tem 1 vitória, não há empates entre eles e também não há vitórias do Volta Redonda. O último jogo foi em fevereiro agora de 2024, vitória do Atlético Clube pela Copa do Brasil. Considero essa partida aqui difícil também, 2 times que estão brigando lá na ponta do campeonato. Como a gente pode ver ali, o Atlético Clube só tá atrás do Volta Redonda porque está com um jogo a menos, né? Então eles estão com números bem equilibrados e para essa partida aqui não tem como, eu tô indo de Atlético Clube e empate entre eles, viu? Jogo 13, América de Minas e Ponte Preta. O América tá vindo de uma vitória em cima do Santos por 2-1 em casa, venceu o Guarani fora de casa por 2-1 e empate em casa contra o Mirassol por 0-0. Já a Ponte Preta venceu o CRB em casa por 4-2, perdeu para o Ituano fora de casa por 2-0 e empatou contra a Chape em 0-0 fora de casa. Classificação do campeonato, o América ele é o quarto colocado com 15 pontos, em 7 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu. Já a Ponte é a 13ª
terceira colocada com 9 pontos. Em 8 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do América é contra o CRB em casa e a Ponte vai jogar contra o Novo Horizontino também em casa. Últimos confrontos entre eles, o América tem 5 vitórias, são 4 empates e apenas 1 vitória da Ponte Preta. O último confronto entre eles foi só em 2020, empate em 1-1 na casa do América, e no mesmo ano, só que pela Copa do Brasil, o América venceu por 3-1 a Ponte Preta. O primeiro jogo foi pelo Brasileirão. América é outro time que está muito bem aí no Campeonato Brasileiro, fez boas contratações para tentar subir, né, pro Brasileirão Série A, tá fazendo um bom campeonato e agora jogando em casa contra a Ponte, devido à boa situação aí que tá o América, eu tô indo seco na vitória aí do América. Jogo 14, Argentina e Equador. Último jogo aí da Argentina, amistoso, venceu a Costa Rica por 3-1. Outro amistoso venceu El Salvador por 3-0. E pelas eliminatórias venceu o Brasil fora de casa por 1-0. Já o Equador perdeu para a Itália por 2-0, amistoso. Outro amistoso contra a Guatemala venceu por 2-0. E pelas eliminatórias venceu o Chile em casa por 1-0. Aqui em desempenho, a Argentina de 13 jogos, 12 ela conseguiu vencer. Que pedreira aí para o Equador, hein? E nesse confronto de 6 jogos, 5 a Argentina venceu. Próximo jogo aí da Argentina é contra a Guatemala, amistoso. E o Equador vai jogar contra a Bolívia, também amistoso. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias da Argentina, 4 empates e apenas 1 vitória do Equador. O último jogo foi no mês 9 de 2023, vitória da Argentina pelas eliminatórias por 1-0. Antes disso, foi em 2022, pelas eliminatórias, empate em 1-1 na casa do Equador. Bom, olhando todos esses números, né, muito difícil ir contra a Argentina. O problema, né, que é amistoso, tem toda aquela coisa de não colocar um time titular, mas enfim, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória da Argentina. Vai ser um jogo aí preparatório, mas pelo que demonstrou a Argentina aí nos últimos jogos, né, acredito que consiga vencer tranquilamente aí o Equador. Apesar do Equador ter feito um ótimo jogo contra a Itália, viu? Perdeu de 2-0, mas jogou muita bola nesse jogo. Bom, pessoal, as primeiras informações aqui da Loteca 1124 foram essas. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações aqui ajudem a vocês a montar os seus palpites. Se você gostou das informações e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para dar aquele apoio, ajudar bastante o canal. Curta, compartilhe. Se você tem alguma informação, se eu falei alguma coisa errada, se você quer dar alguma dica, pode deixar aí nos comentários, fique à vontade, faça o possível para responder todo mundo. E é isso, desejo sorte aí para todo mundo na Loteca 1124. Vamos aguardar aí essa rodada do meio de semana, né, da Loteca 1123, para saber como é que vem o prêmio, né? É claro que tá todo mundo querendo vencer na Loteca 1123, né? Mas pelo que eu vi ali, a Itália já deu para trás, né? Então, vamos ver. Mais uma vez, boa sorte aí para todo mundo. Até o próximo vídeo. Fui!